Oi, tudo bem? Na aula passada nós começamos a falar de química orgânica, falamos sobre uma breve história da química orgânica e depois falamos aí sobre características do carbono, falamos sobre como as cadeias se formam e, mais do que isso, classificamos os diversos tipos de carbono presentes na cadeia, em carbonos primários, secundários, terciários ou quaternários. Depois disso a gente falou um pouco sobre as formas, sobre as maneiras de representar a fórmula estrutural de uma cadeia de carbonos, só pra gente se ambientar com as diversas maneiras em que isso vai aparecer nos seus exercícios ao longo do nosso dia a dia da química. E agora sim, nesse vídeo a gente vai falar sobre a classificação das cadeias carbônicas especificamente. Então aqui começa a ficar um pouco mais complicada a coisa, então a gente vai com bastante calma falando sobre todas as maneiras possíveis de falar sobre as cadeias carbônicas. Mas antes da gente continuar, se você ainda não acompanha nossas redes sociais, corre lá agora e faz isso. Então acompanha a gente no Instagram, no Facebook, se inscreve no canal do YouTube e ativa as notificações para você continuar acompanhando todas as vezes que a gente postar algum conteúdo novo. Até porque a gente sempre pode ter coisa nova e diferente para você aproveitar das nossas aulas. Então, sem mais enrolação, depois da vinheta, a gente tem a aulinha de química orgânica. Então, a classificação de cadeias carbônicas ela é subdividida em várias subclassificações. E a gente vai gastar um tempo falando de cada uma dessas subclassificações das cadeias. Daqui pra frente eu quero que você guarde que as classificações não são exclusivas, ou seja, uma classificação não anula a outra. Então, sem muita enrolação, vamos às classificações. O primeiro tipo de classificação que a gente vai falar aqui é quanto à quantidade de extremidades presentes na cadeia. Como assim, Thaís? Exatamente, a cadeia pode ser chamada de aberta, e além de ser chamada de aberta, às vezes pode aparecer para você como acíclica. Nós também podemos classificar essa cadeia como fechada, também conhecida como cíclica, ou até mesmo como cadeia mista. Então vamos falar um pouquinho sobre essas três classificações possíveis nessa nossa primeira possibilidade de classificar uma cadeia. Então, para fazermos isso aqui juntos, eu vou exibir três cadeias carbônicas para você e nós vamos perceber as grandes diferenças entre elas juntos. E eu quero que você perceba junto comigo aqui a grande diferença entre esses compostos. Então, olha só, esse composto aqui é o que nós chamamos de composto de cadeia aberta. Perceba que ele tem pontas na cadeia. Nós falaremos que elas são, então, extremidades. Então, compostos de cadeia aberta possuem duas ou mais extremidades. Isso, o que é extremidade? Extremidade nada mais é do que a pontinha aqui da cadeia. Tem uma extremidade aqui, outra extremidade aqui, portanto, duas extremidades. Mas, Taífe, será que isso é suficiente para classificar essa cadeia? Porque quando eu olho para essa outra cadeia aqui, eu percebo que tudo bem, ela só tem uma extremidade, mas eu poderia ter uma cadeia parecida com ela, mais ou menos como essa, tendo mais uma extremidade. Então essa cadeia tem duas extremidades e talvez ela não seja classificada como aberta. Exatamente. Então só pra gente voltar pro exemplo inicial, isso daqui não é suficiente pra gente classificar a cadeia. Então, além de ter duas ou mais extremidades, é importante então que essa cadeia não apresente ciclos, portanto não apresente partes dela como estruturas fechadas. Portanto, uma cadeia acíclica, sem a presença de ciclos. Mas Taífe, o que é ciclo? Ciclo é exatamente essa estrutura aqui. É uma estrutura fechada, ou seja, uma cadeia chamada cadeia fechada, cadeia cíclica. E essa cadeia cíclica apresenta um ciclo como esse, que pode ser de 4, 5, 6 carbonos, quantos carbonos forem, desde que o composto continue sendo um composto carbônico estável. E perceba então que quando a gente está falando de uma cadeia fechada ou de uma cadeia cíclica, essa cadeia, esse ciclo não apresenta extremidades. Então a gente vai falar que ele é sem extremidades. Ou seja, a cadeia cíclica é uma cadeia que não apresenta extremidade. E você pode perceber que existe a possibilidade da cadeia ser mista. O que significa isso? Ela pode ser tanto aberta quanto fechada. Ou seja, ela apresentará em sua cadeia uma parte fechada, ou seja, uma parte cíclica. Tá aqui o ciclo dessa cadeia, portanto a gente pode dizer que essa é a nossa parte cíclica e que esta outra parte é a parte aberta da cadeia, portanto parte acíclica. Para que você já vá se ambientando com o dia a dia da química orgânica, esse composto tem 4 carbonos e quando tem 4 carbonos a gente chama de but, mas calma que eu vou te falar isso com calma depois. Esse cara é o butano. Este composto tem 5 carbonos, nós chamaríamos de pentano, porém ele apresenta um ciclo, uma cadeia fechada, nós chamamos de ciclopentano. Olha como é fácil. E essa cadeia, que é uma cadeia que apresenta as duas possibilidades, não se preocupa com como nomear ainda, mas eu já te adianto que chama propilciclopentano. Mas de novo, não se preocupa com nenhum desses nomes por enquanto, porque a gente vai ter tempo para falar disso com calma mais
pra frente nos próximos vídeos de química orgânica. Então vamos para a segunda possibilidade de classificação, que não anula a primeira possibilidade. Então eu vou falar do segundo tópico aqui, mas veja, a classificação de cadeia aberta, fechada ou mista não será menos importante ou desprezada só porque existe uma outra nomenclatura, uma outra classificação para cadeia. Na verdade, essas classificações elas se somam para determinar qual é exatamente a cadeia de que a gente está falando. Nossa segunda classificação é entre cadeias do tipo normal ou cadeias ramificadas. E aqui, para falar de cadeias normais ou ramificadas, de novo eu vou te trazer alguns exemplos e a gente vai debater a diferença entre esses exemplos. Então, para falar dessas cadeias carbônicas, a gente vai olhar qual que é a grande diferença entre esses tipos de cadeia. Olha só, essa cadeia carbônica eu vou chamar de cadeia do tipo normal, porque ela apresenta somente uma sequência de carbono. Como assim, Taif? Todos os carbonos estão sempre numa mesma sequência. Eu não tenho uma quebra de sequência, nem a formação de uma sequência posterior. Do mesmo jeito que isso acontece nessa molécula. Quando eu olho para os carbonos dessa molécula, todos eles seguem uma mesma sequência. Qual que é a sequência? 1 carbono, 2, 3, 4, 5. Essa é a sequência. 1, 2, 3, 4. Essa é a sequência. Neste caso aqui, a gente percebe que as coisas ficam um pouco diferentes. A gente tem uma sequência de carbonos que eu vou chamar de uma sequência mais central desses carbonos, mas você poderia chamar de outras sequências carbônicas também. Aqui a gente tem mais uma outra sequência carbônica, aqui um outro carbono isolado. Perceba que eu tenho 3 caminhos diferentes, 3 sequências de carbono. Então essa seria a nossa sequência 1, essa seria a nossa sequência 2 e essa seria a nossa sequência 3. Ou seja, eu tenho 3 sequências carbônicas diferentes. Nesse caso aqui eu tenho uma sequência carbônica aqui e uma segunda sequência carbônica aqui. E com isso eu quero que você perceba que essa cadeia que a gente já tinha nomeado como butano e essa como ciclopentano, ambas são classificadas como cadeias normais, que apresentam somente uma sequência carbônica. Enquanto se eu olhar para essas outras cadeias, todas elas serão chamadas de cadeias ramificadas. E já que eu falei que elas são ramificadas, essas são as normais, pois essas apresentam mais de uma sequência carbônica. Então o segredo para essa classificação é olhar a quantidade de sequências carbônicas. E mais do que isso, perceba que o propilciclopentano, que era classificado como mista, continua sendo classificado como uma cadeia mista e que além de mista é ramificada. Portanto, a gente diz que essa cadeia é mista e ramificada. Então, uma classificação não anula a classificação anterior. E vamos seguir para a terceira classificação aqui. E a nossa terceira classificação é a diferença entre cadeias que chamaremos de cadeias homogêneas de cadeias heterogêneas. E para falar de cadeias homogêneas e heterogêneas, primeiro eu preciso trazer para você o que ele quer dizer com esse hétero aqui no começo dessa palavra. A gente fala muito sobre o conceito de heteroátomo nessa parte aqui da química orgânica. É qualquer átomo diferente de carbono no meio de uma sequência carbônica. Mas Taif, o que isso quer dizer? Olha só, imagina que eu tenho um carbono aqui ligado em oxigênio, ligado em um carbono, e essa cadeia continua para os dois lados. Tudo bem, eu sei que esse carbono tem essas outras ligações aqui, mas não me interessa. O que me interessa é que esse átomo aqui, ele está no meio de o que seria uma sequência de carbonos. Então esse átomo é chamado de heteroátomo. É bastante comum você ver a presença de heteroátomo, como o heteroátomo sendo um oxigênio ou até mesmo um nitrogênio. Então você vai ver bastante no nosso curso a presença de ligações como essas aqui, então a presença de heteroátomos como esse. Só para você não se perder, o nitrogênio aqui é chamado de heteroátomo. Então se tem elemento químico diferente de carbono no meio do que seria uma sequência carbônica, este elemento é chamado de heteroátomo. E agora que você já entendeu o que é o heteroátomo, vamos classificar a cadeia entre homogênea e heterogênea, e aí fica muito mais tranquilo, porque se você enxerga uma cadeia como essa daqui, você consegue ver uma diferença grande para essa outra cadeia daqui. Aqui nós estamos falando do pentano, aqui nós estamos falando do etoxietano. E qual que é a grande diferença entre essas cadeias? A presença nessa estrutura do que nós chamamos de heteroátomo. Então cadeias homogêneas não apresentam heteroátomo, enquanto que cadeias como essa são ditas heterogêneas e que, portanto, possuem a presença de heteroátomos.
Então você tem que se acostumar a identificar heteroátomos na cadeia. Toma cuidado, porque se eu desenhar uma cadeia mais ou menos como essa aqui no nosso rascunho, com este OH na ponta, isto não é classificado como heteroátomo, pelo simples motivo de que este oxigênio ele está na ponta da cadeia e não está rodeado por carbonos. Eu só tenho carbono de um lado dessa ligação, portanto, carbono de um lado deste oxigênio. O outro lado do oxigênio tem hidrogênio. Então, este cara não é heteroátomo. E é importantíssimo que você saiba diferenciar esses dois tipos de cadeia. E agora que você já entendeu isso daqui, vamos seguir para o quarto tipo de classificação. O quarto tipo de classificação de cadeias vai diferenciar entre cadeias saturadas e insaturadas. E aí, do mesmo jeito que no heteroátomo, aqui tem uma classificação muito importante que diferencia, que é o conceito de insaturação, que nada mais é do que a presença de duplas ou triplas na cadeia. E perceba que eu falei no plural, isso significa que eu posso ter uma ou mais duplas, uma ou mais triplas, sempre vão ser chamadas de insaturação. Desse modo, para falar de cadeias saturadas, por exemplo, eu posso ter uma cadeia como essa daqui, é uma cadeia saturada porque apresenta somente ligações simples. Essa cadeia, que é chamada de 2-metilpentano, é uma cadeia dita ramificada, aberta e saturada. Além de, claro, ser homogênea porque não apresenta heteroátomo. Mas outra cadeia como essa daqui também pode ser dita uma cadeia saturada, que é o metilciclohexano. Ou seja, pode ser classificada como saturada toda a cadeia, independente de ser aberta, fechada, mista ou não, normal ou ramificada, desde que ela não apresente ligações nem duplas nem triplas, diferente de cadeias como essa ou como essa. Aqui nós temos o ciclopenteno e aqui nós temos o pente-2-eno. De novo, não se preocupa com as nomenclaturas, você vai aprender tudo isso em vídeos futuros. Ou seja, cadeias que são ditas insaturadas são cadeias que apresentam insaturação, como é o caso destas duas cadeias que apresentam essa e essa insaturações. Enquanto que essas cadeias são ditas cadeias saturadas, pois não apresentam nenhuma insaturação, seja ela dupla ou tripla. Olhei para cá, só vi ligações simples. Então vamos para o nosso último tipo de classificação, para que a gente conclua toda essa parte de tipos de cadeia. E aí, nesse último tipo de classificação das cadeias carbônicas, a gente tem a diferença entre cadeias aromáticas e cadeias ditas alifáticas. E de novo, para falar desse tipo de classificação, a gente precisa definir primeiro a ideia de anel aromático. Eu quero que você guarde o anel aromático como sendo uma estrutura contendo um ciclo com 6 carbonos e 3 insaturações do tipo dupla que ficam conjugadas entre si. Essa ideia de duplas conjugadas para nós aqui, ela é importante para que você perceba que essas duplas, elas sempre pulam uma ligação carbônica. Então é dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não. E essa estrutura é chamada de benzeno. Só que perceba que essa estrutura, ela possui 6 carbonos e esses 6 carbonos, eles são exatamente iguais, de modo que não faz diferença nenhuma desenhar essa estrutura dessa maneira ou desta maneira, com as duplas trocadas de posição. Isso significa que se eu consigo desenhar essas maneiras e não existe nenhuma diferença entre elas, essas duas formas, elas são possíveis e de fato elas se apresentam na natureza. Essas são as formas ressonantes do benzeno. Eu não quero que você se preocupe agora do porquê que essas formas são chamadas de formas ressonantes. Existe um vídeo de atomística falando sobre ligações covalentes que vai te falar sobre o que é ressonância, mas esse não é o momento para você olhar. Aqui a gente vai focar na orgânica, e a orgânica diz que essas formas são ressonantes e que quando isso acontece, a orgânica rouba do conceito lá da atomística somente que existe o que a gente chama de um composto híbrido de ressonância. No caso do benzeno, a gente representa esse híbrido com a bolinha aqui no meio, e isso é bastante comum de ver o benzeno representado com essa bolinha no meio. Quando é representado assim, chamamos de híbrido de ressonância. Coisas importantes que você precisa saber sobre esse híbrido de ressonância. Essa ressonância significa que estes pares eletrônicos das duplas, eles estarão, entre aspas, rodando aqui nestes carbonos, porque não faz diferença em qual carbono que essa dupla estará. Então, às vezes eu consigo fotografar essa molécula e ver esse composto com as duplas assim, às vezes eu fotografo e vejo esse composto com as duplas assim. Mas ambas as formas representam o mesmo composto e se comportam da mesma maneira na natureza, ou seja, são exatamente a mesma molécula. E muito importante também ressaltar que este composto, exatamente por apresentar essa ressonância, apresenta uma altíssima estabilidade, inclusive possuindo cor devido a essas duplas que nós chamamos de duplas conjugadas. Mas esse conceito de duplas conjugadas nós aprofundaremos no futuro em outras aulas de química orgânica. Então daqui eu preciso que você guarde que o benzeno é um composto ou uma estrutura que apresenta formas ressonantes e que o seu híbrido de ressonância é o que mais vai aparecer
você que é um composto como esse. Claro que nós podemos ter compostos aromáticos com mais de um anel aromático, como é o caso deste composto chamado naftaleno. O naftaleno é um composto orgânico que apresenta 2 anéis aromáticos. Esse composto também é classificado como um composto aromático. Então guarda aí na sua anotação que estes 2 compostos são classificados como compostos aromáticos. Enquanto que compostos como este daqui, que é muito parecido com o benzeno, mas que na verdade chama-se ciclohexano, não são definidos como compostos aromáticos, são definidos como compostos alifáticos. Porque apesar de apresentar essa estrutura cíclica, não apresenta as duplas conjugadas entre si. Perceba que este outro composto aqui também é chamado de composto alifático. Ele possui uma dupla, mas somente uma. Para ser chamado de aromático, precisa obrigatoriamente ter a presença dessas 3 duplas conjugadas entre si. O que significa conjugada? Dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não, e assim por diante. Nesse caso, a gente não tem duplas conjugadas, por isso chamado de um composto alifático. Mas também você pode ver aparecer nas suas questões compostos como esse, sendo chamados de compostos alifáticos. Na verdade, é possível inclusive que você ouça falar sobre compostos alicíclicos, porque além de alifáticos, eles não apresentam ciclos, então eles são chamados de alicíclicos. Então toma bastante cuidado, a gente tem cadeias aromáticas com a presença de anel aromático que possui formas ressonantes e um híbrido de ressonância. Esse composto é chamado de benzeno e ele é muito importante no seu dia a dia da química orgânica, ele vai aparecer com bastante frequência. É um composto que possui cheiro, é um composto que apresenta duplas conjugadas e é um composto que aparece em diversas estruturas do nosso dia a dia. E esse tipo de composto é chamado de aromático, enquanto que os alifáticos ou alicíclicos são os compostos que não apresentam esse anel aromático. E agora que você entendeu tudo isso, a gente vai consolidar tudo isso aqui no exercício bastante bacana para que você entenda como que essa classificação pode aparecer nos vestibulares. E assim que eu apaguei a lousa anterior, eu percebi que tem um errinho na minha fala. Eu falei que essa cadeia ela é chamada de alifática somente e que essa é chamada de alicíclica. Eu errei. Essa é chamada somente de alifática e essa pode ser chamada tanto de alifática quanto de alicíclica. E a explicação é exatamente o contrário do que eu tinha falado. Ela é alicíclica porque além de ser alifática, ou seja, além de não apresentar anel aromático, ela apresenta ciclo. Então ambas essas cadeias apresentam ciclo, mas não apresentam anel aromático, são chamadas de alifáticas, mas também pode aparecer para você como alicíclicas. Enquanto cadeias como essa que não apresentam ciclo e obviamente não apresentam anel aromático, são chamadas somente de cadeias alifáticas. Agora sim, vamos para o exercício. Então eu trouxe para você aqui a questão da UEPG do ano de 2015 para 2016, que é uma questão que fala assim, ó: com relação à estrutura da cumarina representada abaixo, assinale o que for correto. E a questão apresenta pra gente essas possibilidades de resposta e a gente tem que analisar ponto a ponto para saber qual delas é verdadeira ou qual delas é falsa, visto que é uma questão de somatória aqui. Então a gente vai pegar somente as respostas corretas para somar e chegar na soma final da resposta correta dessa questão. Então vamos lá, a primeira afirmação fala que ela apresenta cadeia carbônica fechada. Olha, quando eu olho para cá eu tenho uma cadeia carbônica fechada, quando eu olho para cá eu tenho outra cadeia carbônica fechada. Então eu tenho 1, 2 cadeias carbônicas, ou seja, ciclos na molécula, portanto sim apresenta cadeia carbônica fechada, vou manter aqui. Apresenta heteroátomo, de fato apresenta heteroátomo, a questão foi boazinha, porque ela também apresenta este outro oxigênio aqui, que não é heteroátomo, mas que este aqui de fato é heteroátomo e que portanto valida essa segunda afirmação. A afirmação 4 fala que a cadeia carbônica é saturada, isto é mentira, porque ela possui uma insaturação aqui, e se ela apresenta uma insaturação, a cadeia é dita insaturada, então isto daqui é falso. E por último fala que todos os carbonos da estrutura têm hibridização sp3. Veja, para falar de carbonos com hibridização sp3, a gente fala de carbonos com ligação para 4 lados diferentes. Para garantir que a gente tenha somente carbonos para 4 lados diferentes, eu não posso apresentar duplas ligações na minha cadeia, pois sempre que eu apresento uma dupla ligação entre carbonos, esse carbono está fazendo na verdade somente ligação para 3 lados diferentes. Como essa cadeia apresenta uma ligação dupla, estes 2 carbonos são ditos carbonos sp2 e que portanto não são carbonos sp3. Ou seja, essa afirmação também está equivocada, também está errada, portanto a nossa soma final da questão dá uma soma 3, essa é a resposta final da questão da UEPG. Então você precisa saber identificar cada um dos tipos de classificação da cadeia dentro
dentro da sua cadeia do seu problema para poder classificar de várias maneiras diferentes e acertar questões mais ou menos como essa daqui da UEPG. Então, se você gostou e ainda não acompanha nosso canal, não sei o que você está fazendo, vai logo lá, corre no YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, vai no Facebook, acompanha o nosso Facebook lá, curte a nossa página, segue a nossa página e vai também no Instagram, @aulas.amais, e segue a gente também lá no Instagram. Assim você vai sempre saber quando a gente tiver um curso novo, uma aula nova, qualquer coisa nova disponível para você estudar para suas provas. Então, sem mais enrolação, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Tchau!